tua fonte, vou mergulhar no teu... Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Eu queria convidar você nessa noite a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 121. Salmos 121. Glória a Deus. Amém? Todos abriram? A palavra de Deus nos diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar teu pé, aquele que te guarda não cochilhará. Eis que não cochilhará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Glória a Deus. De onde virá o teu socorro? A palavra de Deus, Davi está dizendo algo, uma exclamação, né? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, diz a palavra. E eu queria que nesse instante você pudesse curvar sua cabeça e fechar os seus olhos e apresentar o teu coração para o Senhor Jesus nessa noite. Que você possa apresentar o culto que você veio dar a Ele, em nome de Jesus. Que você possa se apresentar de todo o teu coração, se entregando de toda a tua alma para esse momento, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós levamos nossos olhos ao Senhor, Pai. Senhor, e bendizemos aonde virá o nosso socorro, Senhor. O meu socorro vem do Senhor, Pai, que tem cuidado, que tem guardado, que tem nos livrado, meu Deus, em nome de Jesus, de todo o mal, sim, Deus. Poderoso Deus, nós nos posicionamos nessa noite e convidamos a Tua essência, convidamos a Tua presença para este lugar, sobre esse culto nessa noite. Senhor, não queremos entregar por completo a nossa vida, Pai, queremos entregar por completo o nosso coração, e convidar para que o Senhor nos visite, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, recebe, Deus, cada louvor, cada palavra, cada entrega, Senhor, aqui neste momento, Senhor, para que o Senhor possa receber de todo o nosso coração, Pai querido, um momento tão precioso para nós, de estarmos na Tua casa, Senhor. E assim como a Tua palavra diz no livro de Salmos, Deus, em nome de Jesus, Pai, alegrai-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e a alegria do Senhor, Pai, estabelecerá neste lugar, e transbordará as nossas vidas em nome de Jesus, Senhor, para que possamos sair deste lugar, Pai, sabendo qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para cada vida. Senhor, faz transbordar rios de bênção, meu Deus, em nome de Jesus, sobre cada vida, faz transbordar rios de bênção, Senhor, Pai, sobre cada coração, muda a feição, muda o caráter, muda, Senhor, Pai, em nome de Jesus, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso for fazer, Deus faça em nós nessa noite, nós entregamos a Ti, Senhor, por completo, para que o Senhor venha fazer a boa obra em nós, para que o Senhor venha fazer a boa obra, meu Deus, sobre cada família, sobre cada vida aqui neste lugar. Senhor, vai de encontro a cada coração, Senhor. Libera, Senhor, rios de bênção, libera, Senhor, rios de unção, oh Espírito Santo, sobre cada vida. Senhor, que não saímos deste lugar da mesma forma que entramos, Senhor, e que saímos sim totalmente cheio daquilo que é mais santo e puro e agradável, que é a Tua presença, que aquilo que é puro e agradável, Deus Pai, que é a Tua presença, Senhor. Senhor, venha sondar o nosso meio, Deus, venha soprar o vento do Espírito, Senhor, num ambiente de adoração, num ambiente gostoso de se estar, meu Pai,
porque a tua palavra diz: aonde há duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor se faz presente, Deus, e possamos sentir, Deus, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e pela fé podemos sentir, ó Deus, o teu mover neste lugar. Pela fé possamos sentir, Deus, a tua presença, Pai, pairando sobre este lugar. Espírito Santo, recebe nessa noite o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, que os nossos lábios possam, Deus Pai, cantar louvores a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tenhamos um culto, Pai, cheio da Tua presença, Pai. Tudo o que nos basta é a Tua presença neste lugar. Tudo o que nos basta, Senhor, é a Tua presença neste lugar. Oh Deus, venha falar com cada um de nós nessa noite, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente nas nossas vidas. Nós possamos sair daqui cheios da presença do Senhor nesta noite. Aleluia. Meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a Ti. No Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Fui alcançado por Tua graça maravilhosa, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam Tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a Ti. No Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas
igreja. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com toda a nossa energia, com toda a nossa alegria. Meus olhos veem além de mim, teu grande amor jamais sem fim, coberto está de louvor, eterno é teu nome, Senhor, tua grandeza cobre o céu. Tu és Deus, é sempre fiel, eterno é o teu amor, que nunca me abandonou, eterno é o teu amor, das trevas me resgatou. Teus olhos veem além de mim, teu grande amor jamais sem fim, coberto está de louvor, eterno é teu nome, Senhor, tua grandeza cobre o céu. Tu és Deus, é sempre fiel, eterno é o teu amor, que nunca me abandonou, eterno é o teu amor, das trevas me resgatou. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Minha vida está firmada em ti, na tua palavra e no teu amor, e sou certo que o Senhor cuida de mim. Vem o mundo e tenta me parar, golpes firmes pra me destruir.
palavra e do teu amor. E sou certo que o Senhor cuida de mim. Veio o mundo e tenta me parar, golpes firmes pra me destruir, pra roubar a minha fé e minha alma. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Onde eu pisar meus pés, então eu subirei e a minha mão prosperará. E acho que eu não me dobrarei, me prostrarei somente em teu altar. Onde eu pisar meus pés, então eu subirei e a minha mão prosperará. E acho que eu não me dobrarei, me prostrarei somente em teu altar. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mas tu és meu Deus, a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mas tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
glorificar e dar a melhor salva de palmas para Ele, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Seus braços.
a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Se nós nos entregarmos verdadeiramente, se nós colocarmos verdadeiramente o nosso coração na presença do Senhor, nós podemos descansar nele. Que nós possamos permitir que a vontade dele venha se cumprir nas nossas vidas, que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha tomar lugar nas nossas vidas e tomar a direção das nossas vidas. Quantas vezes nós pensamos que a nossa vontade é a melhor, o nosso desejo é o melhor, mas não, o desejo dele, ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Que nessa noite nós possamos nos derramar verdadeiramente na presença dele e permitir que o Espírito Santo de Deus venha nos dar direção, venha nos dar discernimento e guiar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
você declarasse mais uma vez essa parte da música comigo. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, poderoso és, e não há nada que apague o teu amor. Da cruz me libertou, da cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Senhor, nós oramos a Ti, Deus, nesta hora. Seja exaltado, exaltado o nome do Senhor, sobre toda a terra, sobre todo o céu, Senhor. Seja exaltado o nome santo do Senhor. Como diz a Tua palavra no livro de Atos, não há outro nome da qual podemos ser salvos, nem embaixo na terra, nem em cima nos céus, que seja pelo nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, nesta noite. Bendizemos a Ti, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, o nome do Senhor, o nome de Jesus, o nome de Jesus exaltado, para sempre, 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 eternamente. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Boa noite para aqueles que estão nos assistindo em casa. Levíticos capítulo 27. Levíticos 27, versículo 30. Levíticos 27, versículo 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Aqui em Levítico, ele está dizendo que todas as dízimas da terra pertencem ao Senhor. Dos frutos, das colheitas, das rendas, de tudo aquilo que eles recebiam, eles separavam e entregavam a 10ª parte, o dízimo, eles apresentavam a Deus, pertenciam a Deus. Aqui, aquele momento em que o povo de Deus entende que é orientação do Senhor, é mandamento do Senhor, e o desejo de Deus é que o seu povo separe a 10ª parte e consagre a 10ª parte a Ele. Essa é a orientação de Deus para nós. E o desejo de Deus é que eu e você possamos seguir esta orientação. O povo de Deus é conhecido por muitas coisas. Nós separamos o domingo para o Senhor. O domingo é do Senhor. O domingo não é de mais ninguém. O primeiro dia da semana é o domingo. O primeiro dia da semana nós damos ele para Deus. O primeiro dia da semana ele é de Deus. O primeiro dia da semana é para louvar a Deus. É para meditar na palavra de Deus. É para buscar a Deus.
O primeiro dia da semana, ele é todinho do Senhor, somente para o Senhor. Ele é consagrado ao Senhor. O povo de Deus é conhecido também pela maneira de falar. Esses tempos eu estava conversando com alguém e aí eu falei misericórdia. Ela falou, você é evangélico? Eu falei, sou. Eu falei, mas por que você descobriu? Perguntou se eu sou evangélico. É porque você falou misericórdia. Quem fala misericórdia é só os crentes é que falam misericórdia. Pela maneira de falar. Tem muitas coisas que vai marcando a gente. E uma das coisas é o dízimo, meus irmãos. O povo de Deus é um povo que dizima. Os outros não dizimam, mas o povo de Deus dizima. Os outros, ninguém vai honrar o Senhor com dízimo. Só o povo de Deus é que vai honrar o Senhor com dízimo. O povo de Deus é diferente. Os outros povos servem a Mamon, servem o ouro e a prata. Mas o povo de Deus, quando dizima, ele está colocando Mamon debaixo dos seus pés. A gente não põe Mamon debaixo dos nossos pés assim, em nome de Jesus, eu repreendo você agora, pise em você agora. Não é assim não. Há castas de demônio que só sai com jejum e com oração. Tem que ter aquele momento de jejum e oração para que aquilo vá embora. Agora, há uma entidade que traz segurança, que traz bem-estar, que traz conforto, que as pessoas dão a vida por ela, que é Mamon. As pessoas servem o dinheiro, elas matam os pais por causa de dinheiro, elas fazem qualquer tipo de coisa, jogam o nome no chão, jogam o nome do lixo, se corrompem, elas se vendem, elas por qualquer coisa. Mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus serve o Senhor. O Senhor. E quando você dizima, você está dizendo isso. Você está dizendo, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo somente a Ti. A minha confiança está em Ti somente, Senhor. E eu não vou tocar no dízimo, porque o dízimo é teu. O dízimo te pertence. As minhas mãos não vão roubar o Senhor. As minhas mãos não vão roubar a tua casa. Vou te honrar, vou te servir. Então, o crente, ele é conhecido pelo seu servir a Deus nos dízimos e nas suas ofertas. Dizimar é uma das marcas do crente verdadeiro. Um crente fervoroso, ele não titubia no dízimo. É quando ele está espiritualmente ruim, que ele vai titubear no dízimo. Ele não questiona, ele não argumenta, porque ele está avivado, ele sabe que é do Senhor. O Espírito Santo traz paz no coração dele. Ele sabe que o Senhor não olha só a oferta da viúva, não. Ele não olha só a oferta de Caim, não, de Abel, não. Ele não olha só a oferta de Salomão, não. Ele olha todo aquele que o serve, todo aquele que é fiel. E o meu desafio hoje para você é que você seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Às vezes aparece, alguém dizendo assim, não é bem assim que Deus disse. A gente tem que tomar cuidado com isso. Esse não é bem assim que Deus disse, a gente já conhece. É sim. O dízimo é do Senhor, e quando a gente não consagra, não entrega, nós estamos roubando ao Senhor. É o que está lá em Malaquias. Nós não temos o coração como o de Ananias e Safira, que quando foi entregar a oferta a Pedro,
fez de maneira errada. Fez de maneira errada. E nós não podemos negociar princípios que nos marcam. Princípio que marca a nossa fé, princípios que marcam a nossa caminhada. E um dos princípios que marca a nossa caminhada é o fato de o povo de Deus é o povo que dizima. E eu quero que nós, como igreja aqui no Maísa, nós possamos ser uma igreja fiel ao Senhor. Que Deus te dê uma fé ousada, uma fé que cheia de graça, para você poder separar a 10ª parte que pertence ao Senhor e dizer: Senhor, está separado, está entregue, está aqui, Senhor, está aqui, eu te entrego, eu te louvo. Vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus pelos dízimos, vamos orar a Deus pelos dizimistas. Vamos ficar de pé e orar a Deus por sua bondade, por sua misericórdia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Vamos apresentar a Ele o nosso coração. Como que anda o teu coração, irmão? Quanto tempo o teu coração? Como que anda o seu coração com relação a honrar a Deus? Honrar com as primícias. Como que anda o seu coração quanto a separar o que é santo e entregar na presença do Senhor? Sonda o seu coração agora. O seu coração está em Deus, o seu coração está no altar de Deus, o seu coração está na presença de Deus. Se o seu coração está, ali também está os teus tesouros. Aonde está o teu tesouro? Ali está também o teu coração. O coração vai junto, o tesouro vai na frente e o coração segue junto. Segue junto. Honra ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nesta hora, e pedimos a Ti, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar que toda honra pertence a Ti, que somos um povo que caminha nesta terra totalmente dependente de Ti, que confiamos apenas em Ti, que não servimos o ouro e a prata, que não temos medo, Senhor, de consagrar, de separar, de apresentar a Ti, ó Pai. Em nós, cumpra o Teu querer, cumpra a Tua vontade, que a nossa fé não pare no muro, Senhor, não pare em Mamon, mas que a nossa fé possa romper, que a nossa fé possa ir além, que a nossa fé possa ir adiante, e que possamos, ó Deus, honrar o Senhor com as nossas primícias, com os dízimos, entregando a Ti, Senhor, honrando a Ti, Senhor, porque somos um povo diferente de todos os demais povos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se você vai entregar o dízimo, a sua oferta, saia do seu lugar. Você já pode entregar. Entrega. Glória a Deus. Muito bem. E eu queria aqui orar pelas crianças. Denise, vamos orar pelas crianças. As crianças podem ficar onde estão. A Denise, ela vai fazer uma oração abençoando as crianças da igreja, mas não precisa vir. Vocês podem ficar onde vocês estão. Boa noite, igreja. Vamos orar pelas nossas crianças. Crianças, as crianças que já ouvem a Ti, já entendem, fecha os olhinhos, põe a mão no coração. Senhor Deus, nós oramos, Deus, por cada criança que está aqui presente, por aquelas que estão nas suas casas, com seus pais,
Pai, que o Senhor venha abençoá-las. Senhor Deus, que o Senhor venha trazer a elas o entendimento, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor venha trazer sobre elas, Deus, o temor a Ti, Pai. Que elas venham crescer temendo ao Senhor, sabendo que o Senhor vê todas as coisas, que o Senhor está com elas em todos os momentos. Pai, guarde também os pais, os responsáveis por elas, que eles venham ter o temor, Deus, de ensiná-las, Deus, nos Teus caminhos, de saber que eles são, Senhor Deus, referências para essas crianças. Em nome do Senhor Jesus, Pai, conduza essa casa, conduza essa família e que essas crianças cresçam, Pai, debaixo da Tua bênção e da Tua cobertura, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então o livro de Hebreus. Que pena, estamos caminhando para o final, né? Que livro maravilhoso, não é o final ainda, mas quando a gente começa lá do capítulo 1 e vai compreendendo um pouco mais daquilo que era o propósito do livro, ficamos encantados com o livro, e eu quero que você leia novamente, que você compreenda aquilo que a gente, nesses domingos, falamos, e que você possa ir ruminando, né? O boi faz isso, né? Ele come, vai para o estômago, depois volta para a boca, ele mastiga novamente, vai para o estômago, depois volta, Então a gente precisa fazer isso o tempo todo. Então, Hebreus capítulo 12, e domingo passado, meditamos nesse capítulo e falamos sobre a disciplina, do versículo 1 em diante, do versículo 4 em diante, sobre a disciplina. A importância de Deus nos corrigir, nos disciplinar, e aprendemos que o fato de Deus nos disciplinar significa que somos filhos. Então, o lado bom da correção e da disciplina é que, se Deus está me corrigindo e me disciplinando, eu sou filho, eu recebi a filiação, né? Fui tomado por Deus. Se Deus está me disciplinando, me corrigindo, então é porque eu não sou bastardo, mas Deus está então querendo me ensinar algo que eu preciso saber, para que eu possa alcançar aquilo que Deus deseja que eu alcance. Nesse caso é a salvação. Hebreus capítulo 12, então, versículo 18 em diante. 12, versículo 18 até o 29. Diz assim: vocês não chegaram ao monte, versículo 18, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras traz que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fossem dito, pois não podiam suportar que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas.
de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor, nós oramos a Ti nessa hora, entendemos que esta palavra, ela é para cada um de nós, e que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja de nós, que possamos sair daqui renovados, transformados. Se o Senhor deseja falar com alguém, trazer uma resposta, Senhor, para esta pessoa que veio aqui nesta noite, fala com ela, Senhor, pela Tua palavra. Se o Senhor deseja corrigir alguém, instruir, abrir os olhos e ensinar, fala com esta pessoa também, Senhor. Se o Teu desejo é dar sabedoria para alguém aqui nesta noite, que pela Tua palavra, essa sabedoria possa ser alcançada. Nós oramos a Ti nesta hora pela Tua palavra, Senhor, e bendizemos o santo nome do Senhor, o nome de Jesus. Amém? Aqui ele faz uma distinção sobre o que era e o que é agora. Ele sempre faz isso, desde o começo. Ele sempre mostra a superioridade de Cristo em todas as coisas, com respeito ao sacerdócio, com respeito aos anjos, com respeito aos sacrifícios, com respeito a tudo que vinha antes. Ele mostra que o que vinha antes de Cristo era apenas um apontamento, uma sombra. O apóstolo Paulo usa a figura da sombra. Era apenas uma sombra da realidade que estava para chegar. Ou seja, no Velho Testamento, Jesus está caminhando. Ele começa lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, uma promessa de que alguém viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então Adão e Eva são os primeiros a ouvir sobre aquele que viria esmagar a cabeça do diabo. E isso vai acontecendo, geração após geração, vai recebendo uma parte da revelação que Deus está trazendo. Cada geração recebe um pouco mais dessa revelação do Salvador que viria para resgatar a humanidade do pecado. Então Jesus ele vem, figuradamente, caminhando no Velho Testamento, caminhando pelos Pentateucos, pelos livros poéticos, pelos livros proféticos, até que de repente o profeta Malaquias diz que ele virá ao teu santo templo. O profeta Malaquias profetizou isso. Quem poderá suportar a vinda do Senhor? Ele será como o lavandeiro que lava a roupa suja, como ourives que refina o ouro. Quem poderá suportar? E aí ele vem. Só que ele vem de maneira branda, humilde. Ele vem como um de nós, se faz como um de nós, trazendo o seu reino, trazendo o seu perdão, trazendo uma mensagem de arrependimento. E aí o escritor aqui está querendo mostrar a diferença do que foi aquela mensagem que apenas apontava e da realidade que todo crente deve viver hoje. Aquele povo que acreditou na vinda do Messias, todos eles foram salvos, todos que acreditaram. E nós, semelhante, acreditamos que ele veio. Então, tantos que acreditavam que ele viria, como nós que acreditamos que ele veio, somos salvos pela fé nesse Senhor, que se fez como um de nós e lá na cruz te ofereceu pelos nossos pecados. E aqui ele vai usar duas figuras muito importantes, a figura do Monte Sião. Quando você está lendo o Velho Testamento, o Sião é um local estratégico muito importante, porque foi lá em Sião que Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos. Foi lá que Deus entregou os mandamentos, era lá que Deus falava muito com Moisés.
E ele vai usar um outro monte, muito importante também, que é o monte, aqui o monte Sinai, desculpa, eu estou fazendo confusão, o monte Sinai foi onde Deus falava com Moisés. E aqui ele usa um outro monte, que é o monte Sião, e o monte Sião foi onde Davi construiu Jerusalém. Então, quando você for a Jerusalém, você vai ver que há uma cadeia de montes protegendo a cidade de Jerusalém. Essa cadeia de montes ali é o monte Sião. E o monte Sinai também é uma cadeia de montes, não é um monte só, mas vários picos de montes que os que formam o Sião. E aqui ele usa então essas duas figuras, uma figura simbolizando o que era o Sinai, e uma figura simbolizando o que é hoje o Sião. Então ele já começa falando sobre ele nos dá essa figura de Moisés lá no monte Sinai, no versículo 18. Olha o que está escrito no 18. Vocês não chegaram ao monte que só podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta, ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deveria ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Então, no versículo 18, no versículo 20, ele fala sobre aquele momento. Vocês leram, irmãos, ou vocês viram no filme, eu não sei, mas quando Moisés sobe no monte para ficar 40 dias em jejum, e ele sobe para ficar ali com Deus, ninguém podia subir, somente Moisés. Então, Moisés sobe, fica ali, e de repente, já nos últimos momentos, no último dia, uma nuvem, como uma nuvem tempestuosa, escura, como se fosse cair uma grande tempestade, vem sobre o monte. Ou seja, uma teofania, Deus se manifestando ali, de uma maneira visível, espetacular. As pessoas ao redor do monte, todo Israel acampado ao redor do monte de Sião, onde Moisés estava. E dali, de repente, houve-se estalos muito fortes, é o que a Bíblia diz, e a voz de Deus ecoava. E o povo, ouvindo a voz de Deus, começaram a temer, ficaram com medo da voz de Deus. Então rogaram para Moisés. Moisés estava no monte, Deus estava acima de Moisés e o povo estava lá embaixo. Deus aqui, Moisés aqui e o povo aqui. E o povo, tremendo, com muito temor, falou: Moisés, fala você com Deus em nosso lugar. E aqui ele diz, aquele espetáculo, ele usa a palavra, aquele espetáculo todo, de tal maneira que até Moisés ficou com medo, não é o que está escrito aí? Diz que até Moisés, no versículo 21, o espetáculo era tão terrível, que até Moisés diz: estou apavorado e trêmulo. E Moisés já tinha muita intimidade com Deus. Antes disso, Moisés já tinha abrido o Mar Vermelho, já tinha dado no faraó. Moisés era muito íntimo com Deus, mas ele nunca viu Deus desse jeito aqui. Que coisa, meus irmãos? Moisés, até Moisés ficou com medo, trêmulo, daquela manifestação de Deus. E aqui Deus mostra que aquela distância, no versículo 20 diz que ninguém podia tocar no monte, nenhum animal podia tocar o monte. Então todo mundo, colocou lá no aprisco seus animais, porque corria o risco do animal ser morto ou apedrejado se subisse para o monte. Aqui mostra
aquele distanciamento que Deus tinha por conta do pecado do povo. E aí nem o animal seria poupado se ao caso ele rompesse aquele limite. Aqui é aquela figura que vocês conhecem bem. Deus se manifestando, o povo com medo, Moisés entre o povo e Deus com as tábuas na mão e clamando pelo povo, e Deus falando com Moisés de uma maneira extraordinária. Ele está falando, olha, ele está dizendo, né? Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar. Aí diz, né? Aqui estava em chamas, houve fogo também. Até hoje, curiosamente, os arqueólogos, se você for em Israel, você vai ver que o pico do Monte Sião é queimado. Ninguém sabe por quê, porque lá não tem vegetação, mas o pico todo é queimado até os dias de hoje. Disse que houve chamas, nem trevas a escuridão, nem a tempestade. Então, fala desse momento que eles viveram ali. E aí ele está dizendo, olha, vocês não participaram desse momento, não chegaram a esse monte. Versículo 22, aí ele vai dizer assim, ó, mas, ou seja, vocês não chegaram a esse monte. Por que ele está falando, vocês não chegaram a esse monte? Porque está querendo dizer assim, vocês fazem parte de um povo diferente. Vocês não fazem parte mais da sombra, vocês fazem parte agora da realidade. Aí ele vai falar de algo superior, versículo 22, ó. Mas vocês chegaram ao monte Sião. Ou seja, se no versículo 18 eles não chegaram a esse monte que Moisés teve a oportunidade de subir, porém eles chegaram a algo superior, ao monte Sião. O que é o monte Sião? Ele explica que monte é esse. O que é o monte Sião? Jerusalém, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Ou seja, o que é o monte Sião? Diferente do Sinai, o monte Sião é o que? A Jerusalém celestial. Quem é a Jerusalém celestial? A igreja. A igreja é a Jerusalém celestial. Nós, o povo de Deus, é quem somos a Jerusalém celestial. Aonde é que Deus mora? Deus mora no meio desse povo. Ele está dizendo aí, a cidade do Deus vivo. A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial, que é o povo de Deus. Quando você vai a Goiânia, você está indo à cidade dos goianienses. Mas quando você vai a Jerusalém celestial, você está indo à cidade dos filhos de Deus, aonde Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, faz a sua habitação. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Vocês não chegaram no Sinai, vocês chegaram no Sião, que é a Jerusalém celestial, que é a cidade do Deus vivo. É lá que Deus habita. Deus não habita mais nem em Samaria e nem em Jerusalém, como perguntou aquela mulher. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esse lugar que Deus tem prazer de estar. É ali que Ele faz a sua morada. É no coração. Ele não habita mais em lugares, mas Ele habita em corações. Aqui nesse sentido que Ele está querendo nos ensinar. Aí ele diz assim, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Ou seja, vocês chegaram numa reunião aonde tem o quê? Milhares e milhares de anjos em uma alegre reunião. Quando era no Sião, os anjos eram mensageiros importantes. Aqui é diferente, né? Aqui eles não são mensageiros importantes. O que eles são? Eles são participantes conosco de um culto alegre oferecido a Deus. Olha a diferença do antes para o agora. Antes, os anjos
sendo servos de Deus. Aqui, os anjos do lado da igreja, numa reunião alegre para adorar a esse Deus. Versículo 23. Chegaram a milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Foi aí que nós chegamos. Foi aí que eu e você chegamos. Olha que coisa, que bênção. Quando você canta, você não canta sozinho, os anjos estão cantando com você. Quando você celebra a Deus, você não celebra sozinho, não. Os anjos celebram. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que aquilo que era algo assim, raramente acontecia. Isso acontece. Ele está falando com normalidade agora, porque você se achegou a esse lugar. Aí ele diz, versículo 23. Se achegaram a milhares e milhares de anjos em alegre reunião, versículo 23, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A igreja dos primogênitos, os nomes estão escritos nos céus. Que coisa! Sabe aonde você chegou? Você chegou na Jerusalém Celestial, você não fazia parte do povo de Deus, dos filhos de Deus, agora você faz. Você chegou na Jerusalém Celestial, onde os filhos de Deus habitam. Mas você não chegou só na Jerusalém Celestial, não. Isso significa que você chegou num lugar onde há milhares e milhares de anjos. Certo? E aí ele vai dizer, você chegou também, terceiro lugar que você chegou, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. O que significa isso? A igreja de Deus, a igreja quando fala dos primogênitos ali, está se referindo aqui ao primeiro. Nós somos esse povo, cujos nomes estão escritos nos céus. A gente tem o nome de vocês. Mas é importante? É. Porque você faz parte da membresia. Mas é onde é que o seu nome tem que estar realmente? É aqui, ó. Seu nome tem que estar escrito lá. É ali que o seu nome tem que estar escrito. Seu nome tem que estar escrito ali, cujos nomes estão escritos nos céus. Em algumas Bíblias, enrolados, né? No sentido de... É ali que o seu nome tem que estar escrito. É essa hall de membros, o seu nome tem que estar escrito lá no livro da vida. É importante você entender isso, que o seu nome está lá. Jesus falou, fiquem alegres, não fiquem alegres porque expulsaram o demônio, curaram, não fiquem alegres por isso não. Fiquem alegres porque o nome de vocês estão escrito lá no livro da vida. Vocês fazem parte do hall de membros, que é a cidade, a Jerusalém Celestial. Então ele está falando isso é importante, igreja. Seu nome está lá. Importante você entender isso no seu coração. Ser membro dessa igreja, a qual Jesus é o pastor, isso faz toda a diferença. Seu nome está lá, seu nome tem que estar lá. Essa passagem aqui, os testemunhas de Jeová faz uma confusão, né? Fala que isso aqui é privilégio para alguns, 144 mil, uma coisa assim. Não, querido, isso aqui é um privilégio para todo filho de Deus. Todo aquele que recebeu o seu filho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai ter, sim, os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Isso não é privilégio para alguns, não. Isso é um privilégio para milhares e milhares e milhões de pessoas. Povos de toda raça, tribo, língua, nações, confessarão o Senhor, serão filhos dele, amados dele, salvos por ele. São muitos os que vão ter o nome escrito lá, mas muito mais os que não vão ter o nome escrito lá. Muito mais os que não terão. Quantas nações, quantas gerações não terão o nome escrito lá?
Então, é importante isso. Aí ele diz, vocês, aí ele continua, né? Jerusalém celestial, onde a cidade do Deus vivo, lugar onde há milhares e milhares de anjos numa reunião alegre, a igreja dos primogênitos, cujo nome deles estão escritos nos céus, e aí ele continua, né? Tá vendo? Ó, vocês chegaram a Deus. Ele vai falando, você chegou na cidade tem milhões e milhões de anjos. Depois ele vai, você chegou num lugar onde o nome deles estão escritos. Aí depois ele vai diretão, né? A palavra de Deus é incrível. Aí ele vai, vocês chegaram a Deus. Vocês chegaram a Deus. Aí ele fala assim, a Deus. E esse Deus é o quê? Juiz de todos os homens. Juiz de todos os homens. E aí ele diz assim, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, Jerusalém celestial, espíritos aperfeiçoados. Esses espíritos aperfeiçoados, quem são? São aqueles espíritos que foram justificados, em algumas Bíblias está justificados, espíritos justificados. Ou seja, são aquelas almas que foram justificadas pelo sangue do Cordeiro, que foram justificadas pela obra do Cordeiro lá na cruz do Calvário. Não é que essas almas não tinham pecado, não é que essas almas eram perfeitas, não. Significa que elas foram aos espíritos dos justos justificados, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Justos, por que são justos agora? Porque Jesus justificou essa pessoa. Ela não era justa, mas Jesus justificou. Jesus perdoou. Jesus pagou o preço. Jesus lavou os seus pecados. A essa cidade que você chegou à cidade, você chegou a Deus, você chegou àquele que é juiz, Ele é juiz de todos os homens, você chegou aos espíritos dos justos aperfeiçoados, é para lá que você está indo, é para lá que você está peregrinando. Não desista da sua caminhada. É isso que ele quer dizer para eles. Não voltem para trás. Não voltem para o Sinai quando vocês estão diante de vocês a Jerusalém celestial, cheia de milhares e milhares de anjos numa reunião alegre. Não voltem, porque vocês estão na cidade aonde habita o Deus vivo. Não voltem, porque vocês estão na cidade, a igreja dos primogênitos, cujo nome está escrito nos céus. Não voltem, porque vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aquele que aperfeiçoa os espíritos dos justos. Não retrocedam. Lembra da figura do atleta? Vamos, vamos, vamos. Sabe a hora do intervalo? Aí vocês vão lembrar do domingo retrasado, né? Da figura do atleta. Está no intervalo e ele está fazendo isso. Não cansa não. Não desanima não. Sabe para onde você está indo. Sabe aonde você chegou. Sabe quem você é. Sabe aonde está o seu nome. Aonde Deus habita. Para onde você vai. A sua morada. Aí ele dá esses pontos aqui. Ele dá essas características bem claras para mim e para você, do versículo 22, no 23, e aí no 24 ele vai dizer, vocês chegaram a dos espíritos justos aperfeiçoados, no versículo 24, olha o que ele diz aí, chegaram, versículo 24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele está dizendo a Jesus, mediador de uma nova aliança. Que coisa! Por que chegamos? Por que estamos aonde estamos? Por causa de Jesus. A Jesus, mediador de uma nova aliança. Lá no Sinai,
entre Deus e o povo, Moisés, com as tábuas da lei, que não ajudava, a lei não ajudava, pelo contrário, a lei complicava, a lei culpava, a lei condenava, a lei acusava. Só que na nova aliança, quem é que está entre Deus e os homens agora? Jesus. Sem a lei? Não, com a lei também. Com a lei também. A lei que acusa, a lei que traz morte, a lei que quem não cumprir vai morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Deuteronômio 6,4. A alma que pecar, essa é a máxima da lei. E já que ninguém consegue cumprir a lei, todo homem é mentiroso, todo homem é pecador, todos merecem morrer. A lei é boa. O problema é que o homem não consegue cumprir a lei. Só que agora Jesus está com a lei, mas Jesus está também com o preço pago pela desobediência causada por nós. Ele está com sua cabeça furada, com seus pés furados, com suas mãos furadas e com o seu lado também perfurado. Ele não está só com a lei numa mão, na outra mão ele está. O preço foi pago pela minha igreja, cujo nome deles estão escritos no céu. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Por isso é superior. Porque no Sinai, Moisés trouxe algo. Mas, de um outro lado, aqueles que confiam que alguém pode fazer algo por eles, que pode cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei no seu lugar, mas ele não só cumpriu a lei, ele morreu no seu lugar. É como se ele tivesse pago 2 vezes pelos nossos pecados. Então, quem é o mediador de uma nova aliança? É Ele, o Cristo. O Cristo. Ele é o mediador. Ele é o Salvador. Ninguém pode te salvar que não seja Ele. E ninguém pode salvar o homem que não seja Deus. E se Jesus é o seu Salvador, isso significa que Ele é Deus. Quando você diz, Ele é o meu Salvador, automaticamente você está dizendo que Ele é Deus. Porque só Deus pode salvar o homem do pecado e do inferno. Ninguém mais pode salvar. Não existe outro que pode salvar. E se Jesus é quem te salva, então você está dizendo que Ele, automaticamente Ele é Deus. Porque não existe ninguém que possa te salvar que não seja Deus. Você mesmo não pode se salvar. Você já pensou se passasse os seus pecados ali naquele telão? Você ia ficar envergonhado, irmão. Quanto tempo a gente não ia ficar aqui tendo que assistir os milhares e milhares e milhares de pecados em pensamento, no seu coração? Você não pode se salvar. Alguém precisa nos salvar. É por isso que quando as pessoas não conhecem ao Senhor, elas vão para muitas coisas. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou fugir aqui do texto. E aí ele vai dizer assim, Jesus mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, aquela figura, né? O sangue era aspergido, ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. Ou seja, aquela figura lá de Gênesis que fala que o sangue de Abel clama por justiça, né? Aqui está dizendo que o sangue de Jesus, superior ao de Abel, fala. Ou seja, o sangue de Jesus fala por você. O sangue de Jesus protege, defende. Quando fala o sangue, a gente é muito rápido na figura, né? A gente já imagina sangue, né? Mas a palavra sangue pode ser substituído por morte. Tá, meus irmãos? Sempre na Bíblia, a palavra sangue, ela pode ser substituída pela palavra morte. Então, o que eu posso falar? Posso falar assim, ó. A morte de Jesus é a mediação da nova aliança. Ou seja, porque Ele morreu no seu lugar, você tem acesso a
Jerusalém celestial, a família de Deus, aos milhares e milhares de anjos, aspergido, porque era aspergido, aquilo vinha, caía sobre o povo. Versículo 25, aí ele vai dar duas advertências para nós, para encerrar. Estou encerrando aqui, para a gente entender. Ele vai encerrar, no 25 ele fala assim, ó, cuidado. Vocês perceberam? Né? Ele fala, e aí vem uma advertência. Já viu aquela placa com a caveira bem grande? Ele pôs uma placa aí. Não é emoji, não é? Lá vai um emojizinho da caveira. Presta atenção, olha lá, ó. Cuidado! Pam! Cuidado com o quê? Vamos ler? Se a gente ler, a gente entende o que ele quer nos alertar. Por que cuidado? Você entendeu? Já viu o menino vai pôr o dedo na tomada, o pai grita? Não! É isso que ele está fazendo aí, ó. Cuidado! Aí ele fala assim, ó, cuidado! Não rejeitem aquele que fala. O que eu não posso fazer? Rejeitar quem? Aquele que fala. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Aí ele fala assim, ó, se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Ele fala, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Aí ele vai falar assim, ó, aqueles que recusaram a ouvir aquele que advertia na terra. Você lembra que lá no Monte Sinai, o povo não quis ouvir a Deus? Não. Fala você com Deus, Moisés. O que aconteceu com eles? Morreram todos no deserto. Ninguém entrou na Canaã. Mas eles não entraram, não é porque eles não quiseram ouvir naquele momento. É porque Deus falou com eles e eles foram desobedientes, rebeldes, murmuradores, quebraram os mandamentos de Deus, caíram em idolatria, teve casamento misto. E aí o que aconteceu com eles? Não escaparam. Aí ele está dizendo, se Deus falou aqui, eles não ouviram e não escapou ninguém, imagina nós com aquele que fala dos céus. Olha a advertência aí. Imagina se nós vamos escapar. Então não rejeitem aquele que fala. Abra o teu coração, não é isso que o sábio fala lá em Provérbios, Eclesiastes, o tempo todo. Filho meu, abra o teu coração, abra o teu ouvido ao Senhor, ouve as instruções do Senhor. Filho meu, abra o teu coração, guarda o teu coração, abra o teu ouvido. Quando Deus fala para você sobre o que você deve fazer, o seu coração está aberto, seu ouvido está atento. Olha o cuidado, bem, cuidado. Olha a placa de advertência bem grande. Não rejeitem aquele que fala. Versículo 26. 26, aí ele vai dizer assim, aquele cuja voz outrora abalou a terra. Aquele espetáculo lá do Sinai. Lá diz que a terra abalou. Aquele que, antigamente, aquele que outrora abalou a terra, agora promete. Ou seja, Deus prometeu. O que ele prometeu? Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Se aquele povo, lá no pé do Sinai, junto com Moisés, tremeu tudo, vou morrer, porque abalou o Sinai, abalou a terra. Agora imagina na segunda vez que ele vai abalar até o universo. Os firmamentos serão abalados. Isso lembra você de quê? Da sua segunda vinda. Da sua segunda vinda. Ele prometeu, agora prometeu,
que agora ele não vai abalar só a terra, ele vai abalar os céus, ele vai abalar o universo, os firmamentos vão se abalar com a sua voz. Chega, arrepiei, irmão. Eu fico emocionado, eu fico empolgado. Aquele que vai abalar novamente. Olha como a palavra de Deus é perfeita, não, sabe, tudo se encaixa, um quebra-cabeça perfeito. Ele vai abalar novamente, ele prometeu, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas abalarei os céus. Nesse dia vão procurar a morte, não vão encontrar, né? Aquele povo ficou só trêmulo, não, nesse dia aqui vão procurar a morte, mas não vão encontrar, versículo 27. Ele diz assim no 27, as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O que ele está dizendo? Que pela palavra de Deus, na sua segunda vinda, pelo sopro da sua boca, como diz lá em Apocalipse, como é que ele vai destruir Satanás, o falso profeta? Pelo sopro da sua boca. Ele está dizendo assim que ele ainda vai falar uma vez mais. Aquela palavra que criou o mundo, que criou todas as coisas, por esta mesma palavra de autoridade e poder, vai ter o poder o quê? De destruir as coisas criadas. Vai destruir as coisas criadas. Como assim, pastor? Aquele que criou tem autoridade para destruir. E ele vai fazer isso. E ele vai destruir as coisas criadas o quê? Lá, depois, coisas criadas, vamos continuar. De forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então ele vai abalar os céus, ele vai abalar a terra e os céus. Mas tem uma coisa que não pode ser abalada. Vocês entenderam? Olha lá, de forma... Por que ele vai fazer isso? De forma que permaneça o que não pode ser abalado. Tudo vai ser abalado, os céus, a terra, os céus, mas tem uma coisa que não vai ser abalada. O que será? Se a gente para aqui, a gente não vai descobrir nunca. Mas se a gente vai para o próximo versículo, que é o 28, aí a gente descobre. Olha só no 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino, o quê? Não, todo mundo junto, um reino inabalável. Inabalável. Que reino é esse? A Jerusalém celestial, aonde habitam os filhos de Deus, morada do Deus vivo, aonde há milhares e milhares de anjos numa reunião alegre, aonde há Deus, o justo juiz de todos os homens, aonde há justos, justificados, aperfeiçoados, a quem Cristo é o mediador, pelo seu sangue aspergido, aquele que é o autor da nova aliança. Ele diz, ele abalou lá no Sinai, a terra, ele vai vir uma outra vez, vai abalar não só a terra, mas o universo também. Aí ele diz assim, por quê? Porque tem uma coisa que quando ele vier, não vai ser abalada. O que é? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, já que estamos recebendo esse reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Meu Deus. Meu Deus, que coisa, meus irmãos, que coisa tão bonita, tão preciosa. Tudo vai ser destruído, meus irmãos. O que vai ser preservado? A igreja, a cidade, a Jerusalém celestial, aquela a qual o nome
está escrito nos céus, daquelas pessoas que o nome está escrito nos céus. Ele, olha, aqui, Hebreus 12, ele está dando aqui uma lição, olha, ele está dizendo, esse reino é inabalável, esse reino não abala, esse reino não abala. E aí, ele está dizendo o que para mim e para você? O que ele está dizendo? Pois o nosso Deus é fogo consumidor, no finalzinho. Por que Deus é fogo consumidor? Porque só vai sobrar uma coisa, o resto tudo vai ser destruído por esse Deus. Mas isso Ele vai preservar. Isso Ele vai preservar. Não só vai preservar, mas Ele pagou um preço. Querido, olha, isso é importantíssimo para mim e para você. Eu quero deixar 3 coisas aqui para você ir para casa, para você levar para o seu dia a dia. Com essa passagem que está aqui em Hebreus 12, eu quero deixar 3 coisas. Eu quero hoje dizer para você que talvez você veio aqui. Eu não sei de onde você veio, qual era a sua crença. Talvez você era esotérico, talvez você tem pensamentos ateístas, talvez você veio do catolicismo, do espiritismo, Umbanda, Testemunho de Jeová, Quimbanda. Eu quero te dizer, tudo isso vai ser abalado. Mas o que vai permanecer são aquelas pessoas que aceitaram o Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Não tem para onde ir mais. Não tem para onde ir mais. A esse reino, Ele que é o rei desse reino, é a Ele que toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, como está lá em Filipenses, do capítulo 3. Então, não sei de onde você veio, eu vim do mesmo lugar que você, eu vim das trevas, eu vim da escuridão. Mas eu quero te dizer, hoje é dia de você aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque somente em Cristo é que você alcança esse reino inabalável. Segunda coisa, não fique pensando somente nas lutas, nas tribulações, nas contas ou nas adversidades que você está enfrentando. Quer seja problema na família, um problema com enfermidade, um problema financeiro, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, mas pensa também nas recompensas, porque a gente tem mania de pensar só nas lutas, problema no casamento, é isso, é aquilo, a gente fica preso em coisas pequenas, quando aquilo que é maior está à nossa frente. Pensa também nas recompensas. Se por um lado Deus está nos corrigindo como filhos, por outro lado, Ele tem um reino inabalável, os privilégios de ser membros desse reino inabalável, o privilégio de fazer parte disso aqui. Foi aqui, nós chegamos aqui, na cidade onde o Deus vivo habita. Chegamos nesse lugar, olha os privilégios. Por que vamos voltar para trás? Olha o perigo da apostasia, na reta final, você abandonar a sua fé, largar tudo, perder sua salvação, porque você rejeitou aquele que ainda fala. Você rejeitou aquele que ainda fala e vai falar de novo, e quando ele falar de novo, aí será tarde demais. E por último, meus irmãos, eu quero deixar aqui a última recomendação, que ele mesmo fala para a gente. A lição é essa: sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável. O que é adorar a Deus de modo aceitável? A gente tem que adorar a Deus de uma maneira que Ele aceite essa adoração. Porque às vezes a gente chega de qualquer maneira, mas Ele diz aqui com reverência e temor. E temor, porque Ele é fogo consumidor. E é isso, eu sei, eu prolonguei aqui um pouco, mais do que eu imaginava. Mas não é, a gente às vezes... A gente faz o que tem que fazer. Eu quero que você, então, fique de pé.
Vamos orar. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo, adoremos a Deus. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus. Vamos adorar então. Vamos ser agradecidos e vamos adorar a Ele. Vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos olhar para frente e ver aqueles milhares e milhares de anjos que já estão nos esperando. Talvez já estão até gritando, vai. Talvez estão. Vamos olhar para frente, olhar a Jerusalém celestial, da qual nós já fazemos parte. Seu nome está escrito lá. E é para lá que nós vamos, logo, logo estaremos lá. Pouco tempo, poucos anos, falta pouco, o tempo é pouco agora. Você já começou a sua caminhada, você já deixou todo embaraço, olhando firmemente para o autor e consumador da vida. Você não vai largar agora, você não vai olhar para trás agora. Agora não é hora, você já está da metade para o final, agora é hora de você pegar o segundo fôlego e ir com mais sede, com mais vontade, com mais garra. Se você servir a Deus, agora você vai servir mais. Se você amava a Deus, agora você vai amar mais. Se você orava, você vai orar mais. Se você era apaixonado por Ele, você vai ficar ainda mais. Ele não vai te abandonar. Não é no momento difícil da dor, da dúvida. Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar. O Senhor não vai te desamparar. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ouça a sua voz. Ouça a voz de Deus. Ele não vai te deixar. O Senhor não deixa os seus. Ele não deixa. Se apegue em Deus. Se apega mais do que antes. Volte seu coração para Ele. Inclina o teu coração. Inclina o teu ouvido. Fala, Senhor, que estou para agradecer, para louvar a um Deus maravilhoso, santo, digno. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou. Cessou seu respirar, em trevas te encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcros te abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre.
nós oramos a Ti, Deus. Oh, Jesus, para sempre, 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 para toda a eternidade, Senhor. Estamos marchando, Senhor, firmes, inabaláveis, porque estamos num reino inabalável, Senhor. Inabaláveis, Senhor. Como diz o Salmo 125, inabaláveis como o Monte Sião. Inabaláveis, Senhor, Jerusalém celestial, povo santo, da qual o nome está escrito no livro da vida, aonde há milhares e milhares de anjos numa reunião alegre, aonde o Deus, o justo juiz, juiz de todos os homens, aquele que justificou, aperfeiçoando as almas, estamos indo, Senhor, caminhando. O caminho é difícil, o caminho é estreito, então nós estamos no caminho certo, Senhor. Nós estamos na direção certa. Guarda a nossa fé, leva-nos, ó Deus, com o Espírito Santo nos guiando, acendendo o nosso coração. Podemos ouvir a Tua voz. O Senhor é o pastor que, quando fala, as suas ovelhas reconhecem a voz do Senhor. Podemos ouvir a Tua voz, Senhor, e continuar te seguindo, Senhor. Logo, Senhor, estaremos todos reunidos. Tu és maravilhoso. Senhor, nós oramos a Ti, nos leva às nossas casas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Pra sempre.